Evangelho do dia, liturgia da palavra. Bom dia, meu amigo e minha amiga. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Que bênção! Seja muito bem-vindo nesse dia 17 de outubro de 2024, quinta-feira. Glória a Deus. Estamos numa jornada abençoada, numa jornada frutífera de ler o Evangelho, meditar no Evangelho e cumprir o Evangelho. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã, em nome do Senhor. Que a tua vida seja, nessa manhã, ricamente abençoados por Deus. Amém? Hoje nós vamos encerrar o texto de Lucas 11. Começamos a ler esse texto na segunda-feira e estamos encerrando ele hoje. Hoje nós estaremos lendo Lucas 11 e do 47 ao 54. Amém? Então vamos fazer a leitura do Santo Evangelho. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim dão testemunho e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peça conta do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão conta a esta geração. Ai de vocês, intérprete da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto vocês não entram e impedem quem está entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para acusá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Irmão Cosme, Deus abençoe sua vida. Irmão Cosme Souza, nessa manhã, seja ricamente abençoado pelo Senhor. Curta essa live em nome de Jesus. Irmã Ieda Maria, Deus abençoe Ieda, sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Curta essa live. Denise Souza, Deus abençoe, minha querida, nessa manhã. Curta a live aí, em nome de Jesus. Todos que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. Deus abençoe a vida de cada um e de cada uma. Gente, hoje nós estamos encerrando esse capítulo de Lucas 11. Capítulo esse que Jesus ele faz diversas admoestações para a vida dos fariseus e dos intérpretes da lei. Jesus ele faz várias acusações e também Jesus faz várias admoestações. Porque, como nós já falamos essa semana, quando Jesus nos corrige, o desejo dele é que nos salvemos. A partir do momento que Jesus não nos corrigir mais, é porque o plano não é mais de corrigir, não é mais de correção, não é mais para salvação, mas agora vai ser para coordenação. Enquanto Jesus nos adverte para sermos transformados, para mudarmos de vida, para termos uma vida direcionada pelo Pai, isso é para nossa salvação. Por isso agradeço a Deus todas as vezes que eu sou corrigido, porque, amados, só é corrigido quem Deus ama.
A palavra do Senhor vai dizer que Ele corrige todos aqueles que Ele ama. Então, se nessa manhã nós somos corrigidos pelo Pai, através do Santo Evangelho, pode ter certeza que o Pai nos ama e deseja nos salvar. Quando nós olhamos para o final desse texto, que nós estudamos de segunda-feira até hoje, nós vamos ver o Senhor advertindo tanto os fariseus como os intérpretes da lei, porque o desejo de Deus era que eles mudassem a rota. Mas como o apóstolo Paulo mesmo vai escrever, aqueles homens estavam cegos pelo Deus deste século, Deus com letra minúscula, o diabo, o Deus deste século, cegava o entendimento daqueles homens para que eles não fizessem o quê? Não ouvissem o Evangelho e crescem. Quantas pessoas também nos nossos dias de hoje ouvem o Evangelho, até, querido, vão à igreja, mas continuam controlados pelo Deus deste século. E quando o Deus desse século ele controla uma pessoa, o que ele faz? Ele prende o ouvir, o ver e o pensar. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, eu não quero ser como aqueles homens que estavam com o seu entendimento cego, com a sua mente infrutífera e com o seu coração fechado. Nós precisamos, amados, verdadeiramente andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, trabalhar na mesma proporção que Jesus por uma vida santa, uma vida perfeita e uma vida que agrade a Deus. Por isso, nessa manhã, aqueles fariseus e aqueles intérpretes da lei, por estarem cegos pelo Deus deste século e não abrirem o seu coração, Jesus vai dizer que eles edificavam o túmulo dos profetas que os pais dele tinham matado. Interessante, amados, que você vai ver que o erro vinha de lá de trás. Eles matavam os profetas e depois que matavam os profetas por não suportarem ouvir a verdade de Deus, eles iam lá como desencargo de consciência e edificavam uma sepultura. É mais ou menos, amado, aquilo que nós temos falado durante toda essa semana. Faz uma coisa tentando justificar outra. Ou como o ditado vai dizer, os meios, eles não justificam os fins. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor o equilíbrio de nunca fazer uma coisa achando que substitui outra. Nunca, querido, deixar de orar porque você leu a palavra. Ou deixar de ler a palavra porque você orou. Ou não orar e nem ler a palavra porque você entregou uma cesta básica ou uma esmola. Era a vida dos fariseus e dos intérpretes da lei fazer uma coisa tentando cobrir outra. Por isso que o Senhor Jesus ele é muito rígido com eles, quando ele vai dizer: os pais de vocês mataram os profetas no passado e vocês hoje edificam sepulturas. E ainda, o que o Senhor Jesus vai dizer? Olha, o sangue desses profetas vão ser cobrado de vocês. O Senhor Jesus está mostrando para aqueles homens que toda consequência, toda ação, na verdade, ela tem o quê? Uma consequência. Por isso precisamos pedir ao Senhor a graça, irmãos, de ser totalmente responsável pelos nossos atos. E que os nossos atos sejam conduzidos
pelo Espírito Santo de Deus. Atos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus não pagará preço. Por quê? Porque iremos fazer aquilo que está no coração de Deus. Jesus fala que todos os sangues mortos dos profetas, desde de Abel, desde Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário, lhe seria pedido conta àquela geração. É sobre Atos, irmãos. Ezequiel 18 vai dizer: a responsabilidade ela é pessoal. Cada um de nós vamos prestar conta do que nós estamos fazendo de bom ou de ruim diante de Deus. Será prestado conta. Por isso nós precisamos andar como Jesus andou. Por isso a importância, amados, de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Para não pagarmos por coisas que nós vamos tomando a direção, vamos fazendo por conta própria. Porque para toda ação tem a sua consequência. E aí Jesus ainda vai falar contra os intérpretes da lei, dizendo que eles têm a chave do conhecimento. Por quê? Nós estamos falando de um tempo, amados, onde muitas pessoas eram analfabetas, 95% eram. Os intérpretes da lei eram homens, não vou botar nem mulheres, que sabiam ler, e escrever. E muitas das leis escritas por aqueles homens e lidas eram fardos inventados pela tradição humana e pesada demais para que as pessoas cumprissem. O grande problema era que eles colocavam essas leis pesadas demais para o povo cumprir, mas eles não cumpriam. Então era como se eles estivessem na porta do céu. Eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Eles atrapalhavam. Eles, querido, dificultavam. Sabe, irmãos e irmãs, não seja muro nessa manhã. Seja ponte. Já tem muitos muros por aí. O Senhor Jesus está nos chamando para ser ponte. Porque ponte, ela te leva de um lugar para o outro. E o muro separa um lugar do outro. Seja uma ponte no teu trabalho para as pessoas irem para Jesus. Não permita que o teu testemunho no trabalho seja um muro, onde as pessoas digam assim: eu não vou ser crente porque olha como é que ele é. Eu não vou ir na igreja porque olha como ele é. Isso é o que? Muro. O teu testemunho está fazendo um muro de separação entre quem precisa conhecer Jesus e quem não conhece. Mas seja uma ponte de acesso, aonde, queridas, as pessoas vão a Cristo por amor e porque conseguem ver Cristo em sua vida. Os fariseus e os intérpretes da lei não eram pontes, eles eram muros, porque eles tentavam impedir as pessoas de entrarem no reino dos céus. Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor a graça de não atrapalharmos ninguém para o céu, de ninguém se achegar a Deus, mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa e uma vida que conduza outras pessoas irem para o céu. O texto vai encerrar dizendo que aqueles homens ficaram muito bravos com Jesus e que eles faziam muitas outras perguntas tentando fazer com que Jesus se contradizesse. Mas Jesus era a própria lei em pessoa, aperfeiçoada. E não há como ser enganado e confundido quando nós servimos esse Deus que é todo-poderoso.
nenhum mal disfarçado de bem consegue nos parar. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nos fortaleça nessa manhã para vivermos uma vida santa e uma vida que agrade a Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Que o Senhor, Deus amado, nessa manhã, trabalhe em nossos corações. Que o Senhor, nessa manhã, nos abençoe. Nós não queremos andar, Senhor, Deus, como fariseus ou os intérpretes da lei. Mas nós queremos, Senhor, Deus amado, sermos responsáveis pelas nossas ações e que as nossas ações sejam, Senhor Deus amado, guiadas pelo Teu Espírito Santo. Queremos pedir ao Senhor nessa manhã, nós não queremos ser muros, nós queremos ser pontes de acesso. Por isso abençoa o Teu povo, Deus amado, que esse Evangelho se cumpra na vida de cada um. Pedimos ao Senhor a Tua bênção durante todo o dia de hoje. Que o Senhor guarde a nossa entrada e o Senhor guarde a nossa saída. Abençoa cada um que está aqui ao vivo e aqueles que vão ver ao decorrer do dia. Seja a bênção do Senhor sobre todos nós. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Deus abençoe Bianca Lourenço, Isaura de Jesus, minha querida amiga Dora Gomes. Deus abençoe minha mãezinha. Deus abençoe Danieles, que já está a caminho do trabalho, e a todos os irmãos e irmãs que entraram nesse santo manhã com o Evangelho. Amém? Deus abençoe. Receba a bênção do Senhor nessa manhã. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus que vê o manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Um santo dia para vocês, gente. Lembrando que amanhã nós temos a aliança com a água, a aliança com o Salmo 91. Amém? Até amanhã, o Senhor nos permitindo. Fiquem com Deus. Graça e paz.